Boa noite, caro aluno. A nossa disciplina é a disciplina de Gramática Histórica da Língua Inglesa. É uma disciplina bastante peculiar e interessante porque conta com dados históricos da língua inglesa. O meu nome é Aline Martins, eu sou a professora executora da disciplina de vocês e a gente vai ver hoje a primeira webconferência, unidades 1 e 2. É importante que você veja no livro-texto, que você acompanhe nos guias e acompanhe os fóruns também, para que você possa se contextualizar, trocar conhecimento e entender melhor o contexto da disciplina. Nessa disciplina a gente tem muitos dados históricos, a gente tem muitas datas, a gente tem muitos acontecimentos que fazem parte da contextualização, porque nada mais é do que a história da língua inglesa, né, a gramática, como ela se criou, como ela foi iniciada. Então você pode ater bem aos dados históricos, porque nem sempre a gente vai estudar a parte histórica da gramática, mas a gente precisa entender de onde surgiu. A gente tem muitas histórias, muitas origens, né, que dão início à língua inglesa. A língua indo-europeia e a língua inglesa são alvos constantes de algumas teorias. Alguns linguistas defendem, como diz no texto da gente, que os primeiros falantes da língua eram pastores, nômades, que viviam ao norte do Mar Negro, na Cáspia. E outros acreditam que os primeiros falantes da língua eram fazendeiros, que viviam na Anatólia. No segundo slide da gente, a gente tem aí falando sobre a evolução. A língua inglesa, ela, como muitos povos fizeram parte de sua formação, a gente tem a evolução da língua inglesa por parte asiática e por parte europeia. Na língua asiática, na evolução asiática, a gente tem a língua hitita, que contribuiu bastante, falada na região que hoje é a Turquia, ao norte da Síria. O tocário, língua falada na região da Ásia. O indo-iraniano, característica da Pérsia, hoje é o Irã e a Índia. E a gente tem as europeias, né, que é a língua dos antigos helenos, faladas na Grécia. O latim, falado em Roma e nos territórios conquistados pelo Império Provençal Romeno. O céltico, né, que falados pelos povos que habitavam a região do sudoeste da Alemanha, sendo ramificado em gaulês, britânico, gaélio e bretão, dos povos da zona rural da Bretanha. E a gente tem o germânico, língua proveniente dos povos do sul da Escandinávia e da Alemanha, né? E aí a gente tem o nórdico, o islandês, norueguês, sueco e dinamarquês. O gótico, hoje considerado uma língua morta, né? Uma cultura morta de toda forma. E o ocidental, alemão, holandês, frisão, dialetos locais do norte da Holanda e a língua dos anglo-saxões que originou o povo inglês. No slide seguinte, a gente vê ainda o albanês, o armênio e o báltico. O albanês é uma língua oficial até hoje da Albânia. O armênio, língua falada atualmente na Armênia, em certas regiões da Turquia, Síria e Bulgária. E o Báltico, características de povos do oeste da Europa, do norte da Ásia. Língua báltica deu-se a origem ao lituano, eslavo, búlgaro, servo-croata, esloveno, russo, polonês e ucraniano. Aí a gente vê no mapa, aí a gente tem todo o mapa onde seria a região habitada pelos povos indo-europeus. Você vai ver o Mar Negro, Anatólia, a origem provável de onde veio a língua inglesa indo-europeia. O Mar Cáspio, o Mar Mediterrâneo, Egito, Babilônia, Irã, Golfo, né? E você vai ver que as setinhas dele mostram a expansão. Ao invés de ele vir para dentro, ele vai para fora. Então, provavelmente a língua ela foi voltando-se para a parte externa e foi crescendo, ao invés de ficar restrita. Por isso se deu uma grande extensão da língua. Aí a gente tem a língua latina, né? Dentro da definição dela, é a língua do grupo indo-europeu, falada antigamente no Lácio em Roma, e generalizada sucessivamente à Itália e depois à maioria das províncias ocidentais do Império Romano, assim como uma parte da Península Báltica. Continuou na Idade Média e ainda nos tempos modernos como a língua de cultura de toda a Europa Ocidental. A língua latina, ela teve grande expansão, ela
fez com que várias línguas, o português ele tem influência latina, o espanhol tem influência latina, e o inglês não é diferente, não. Ele tem origem latina também. A língua latina ela era ensinada gradativamente em todos os territórios ao longo das suas conquistas. Né? As línguas dos povos colonizados eram de famílias linguísticas distintas, bastante diferentes. Então, foram se perdendo ao longo dos anos porque os colonizadores eles não queriam falar a língua local, eles não queriam perder o tempo de aprender a língua local, e sim fazer com que as outras pessoas, com que quem fosse colonizado, que aprendesse a falar a língua latina. Então, a gente vê que dentro da colonização de alguns povos, inclusive os fenícios, os índios europeus, nas terras da Península Itálica, o latim se deparou com o indo-europeu, com o grego, com o celta. Na região das ilhas italianas se encontraram com o semita, que era falada pelos fenícios. Então, o latim se impôs enquanto língua falada na região do Mar Mediterrâneo e na Europa Ocidental. Alguns linguistas costumam dizer que o inglês hoje é o latim de antigamente. O latim ele tomou conta da maior parte da cultura, né? Hoje em dia é a língua mais falada no mundo inteiro. E antigamente, assim, era o latim. Então, é meio que como se a língua inglesa fosse popularizada e fosse colonizando os outros povos, né? E aí a gente tem a definição da língua latina, né? Dentro do material de vocês, a gente também tem definições de que a língua latina, ela era falada pelas pessoas com instrução de alto poder, dos documentos oficiais, dos tratados médicos, da ciência, da literatura, eram pessoas com mais conhecimento, né? Tinha o latim clássico, que permanece até hoje, em nomes de planta, quando a gente vê um animal, uma planta com nome em latim, ele é porque permanece. Os tratados médicos, da ciência, da literatura, a gente tem, até hoje, como era comum antigamente, a gente tem ainda o nome vulgar, como é chamado, e a gente tem o nome científico, que é em latim, né? Geralmente é em latim. A gente tem aí a Aedes aegypti, que a gente fala tanto, e aí a gente tem a dengue como um nome vulgar, então esse é apenas um dos exemplos, né? E aí a gente tem, através da literatura, né, que ele se manteve para que hoje pudesse ser estudado ainda e analisado. A gente tem ainda o latim vulgar, que era o latim falado pelo povo, era o latim falado pelos comerciantes, e aí existe a diferença, que a gente chama de latim vulgar ou variante vulgar. A diferença principal entre o clássico e o vulgar não é o fato de que uma tem maior aporte escrito e a outra existia na oralidade, sim o fato social existente entre elas mesmo. Não era somente o que era escrito e o que não era escrito, era o valor social. As pessoas mais abastadas, mais estudadas, com maior classe de instrução, falavam latim formal. E o povo do comércio, os trabalhadores, as pessoas que não tinham tanta instrução, falavam latim vulgar. Né? Que hoje em dia a gente ainda tem a diferença linguística no meio da gente, né? Tem uma página no material de vocês que fala uma coisa bem interessante, que é sobre o latim vulgar foi falado por todas as camadas da população. Em todas as épocas da língua latina, e dele resultaram as línguas românticas. Né? O romantismo, as línguas românticas vieram do latim. O latim vulgar representava a língua do povo romano, da plebe, enquanto o clássico era a língua da aristocracia, por ser a língua do povo e levando em consideração o fato desse povo colonizar os territórios conquistados. O latim vulgar era vivo, enquanto o clássico era mais conservado e arcaico. É como o português clássico da gente, que a gente tende a chamar de português formal e português vulgar, vamos dizer assim. A gente estuda bastante hoje em dia na linguística essa parte, né? E nós sabemos que a gente tem uma língua portuguesa à parte, uma língua portuguesa, vamos dizer assim, marginalizada, né? Onde a gente tem gírias, onde a gente tem um meio de comunicação social diferente, como se fossem jargões de profissionais, e a gente tem, em meio a guetos, em meio a culturas diferentes,
Varia desde classe social até localização regional mesmo. E com o latim não era diferente, não. A gente explicou a hipótese histórica do latim e no quinto slide a gente vai ver a divisão da língua anglo-saxã. A gente vai ver o inglês antigo, né? A gente vai ver... Deixa eu só buscar o slide aqui que ele sumiu. Peraí, só um minutinho aqui. Cadê?
Então, voltando para o slide 5, a gente vai falar da divisão da língua anglo-saxã, né? A gente tem, antes da gente se aprofundar no inglês antigo, a gente tem o inglês antigo, ou Old English, que a gente chama de Old English, é a primeira forma do idioma e que figurou entre os séculos V, né? O médio inglês, ou Middle English, trata-se da segunda forma do inglês e perdurou do século XI ao século XVI. O inglês moderno inicial, o Early Modern English, alguns autores consideram essa subdivisão do inglês moderno tendo sido falada de 1500 a 1650 depois de Cristo. É importante que você não decore essas datas, mas que você entenda pelo menos em que épocas aconteceram as mudanças, as transições do Old English, Middle English, Modern English. O inglês moderno, o Modern English, é a terceira e última forma do idioma e vigorou a partir do século XVI até a atualidade, 1650 até os dias atuais, como diz aí no próprio slide, né? De acordo com o dicionário Michaelis, né? Eu acho que a gente colocou até no próximo slide, tem aí, eu usei a definição mesmo do dicionário, adjetivo relativo ou pertinente à Inglaterra. Anglo-saxão, britânico, né? E a gente tem que ver o ponto 2, língua germânica da família indo-europeia, né? O que isso quer dizer? Idioma oficial de vários países, entre eles Inglaterra, Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, junto com o francês, e de várias nações de África e América. Atualmente, ele é falado por bilhões de pessoas no mundo e é considerado a língua da internet e dos negócios internacionais. Como a gente falou anteriormente, o inglês, ele substituiu meio que o latim, né? O latim, ele já foi a língua mãe, ele já foi a língua falada por todo mundo, inclusive pelos colonizadores, que passavam a língua para todos os povos onde eram colonizados. E hoje é o inglês, basicamente, né? Você vai uma entrevista, um filme, um livro, a comunicação, ela primeiro acontece em inglês, né? E aí acaba que você precisa fazer parte dessa globalização linguística. A história do Middle English, do inglês antigo, do Old English, está diretamente ligada com as terras baixas da Europa, onde se situam os Países Baixos, parte norte da Alemanha e Bélgica, e é uma língua cujo tronco linguístico deriva do germânico, língua proveniente dos povos do sul da Escandinávia e norte da Alemanha. A língua inglesa é uma língua indo-europeia, de certa forma. O inglês deriva da língua dos anglo-saxões, povos germânicos que se dividiam em jutos, anglos e saxões. Os jutos e os anglos povoavam a região da Península Dinamarquesa. Veja a territorialidade, como é distinta, como é diferente, né? Como é longe. Um ponto interessante é para o nome da Inglaterra, que hoje em dia é England, né? England, né? A gente sabe que um ponto bem interessante é que ela significa England. Tá aí no bate-papo para vocês. Que significa terra dos anglos, né? Justamente pelos anglo-saxões e pela população das terras britânicas. A região da Bretanha, atual Grã-Bretanha, de onde faziam parte a Inglaterra, Escócia e País de Gales, era dominada pelos celtas, né? Por isso que a gente vê a influência céltica na língua inglesa. No inglês médio, né, a gente tem, dentro da próxima etapa do estudo do inglês, a gente tem o inglês médio. Deixa eu achar aqui o slide, que aqui fica pequenininho. Só um minuto para não cair de novo. Inglês médio. Aqui. Se você olhar na introdução do inglês médio, corresponde à língua inglesa falada por todo o período medieval. Por isso que a gente tem os vikings falantes da língua inglesa,
né, corresponde à época medieval, especialmente nos séculos XI e XVI, característico da invasão francesa no território britânico, na Normandia. Se vocês olharem no guia, na página 4, vocês vão ver o mapa da Normandia, né, onde a gente vê a Inglaterra, a gente vê Paris, né, a França como um todo. A Normandia, como você vê, está dentro do território francês durante todo o período medieval e foi um território viking, cujo termo é de origem normandia, derivado do Northen ou Northmen, e significa homens do norte. Os vikings eram um povo de guerreiros, né, poderoso, e começaram a fazer incursões pelo território europeu, invadindo e saqueando algumas terras. O rei da França, na época, Carlos o Simples, cedeu um território que chamava-se Ducado da Normandia, com o intuito desses povos se protegerem de invasões e territórios franceses. Mas aí a gente não obteve muito resultado com isso, porque com o tempo o território passou a ser tomado pelos vikings de fato, né? E durante a invasão inglesa, a aristocracia inglesa utilizava o francês como língua oficial de comunicação direta. E quem quisesse sobressair socialmente precisava falar a língua francesa. Tanto que hoje a gente ainda tem alguns países, Canadá, né? A gente tem alguns países que mesmo tendo influência e tendo influenciado na língua inglesa, eles falam francês. A gente tem a influência da língua estrangeira, né, no inglês médio, e a sua diversidade dialética. A gente tem muitas línguas que influenciaram, como a gente viu aí. A gente teve a língua, se você estuda na língua portuguesa, deve ser questionado porque, ao contrário do que acontece no português, os vogais não possuem seus sons vocálicos, né? E aí a gente tem, nesse caso, a influência da língua estrangeira no inglês médio. A transição do inglês médio ao moderno vem marcada por uma evolução fonética nas pronúncias das vogais. A evolução fonética acontece de forma grande, feito com que ocorreu entre os séculos XV e XVI, né? Denominou-se a grande mutação vocálica. A mutação que continua é a causa de que as vogais em inglês se pronunciam de forma diferente às demais línguas europeias ocidentais, em função da pronúncia que recebe as palavras de empréstimos de outras línguas. A gente tem palavras que variam. O som do I para a gente, o AI, passou a assumir uma postura longa, como ocorre fit, onde I assume o som de I longo, ou em pinut, onde o EA assume também o som de I, porém curto, pinit, né? Esse processo de mudança de sons vocálicos é chamado de Great Voicing Shift, mudanças dos sons vocálicos, principalmente por ter tido grande influência de outras línguas. A gente segue ainda com os dialetos, né? Dialetos do inglês médio. Os dialetos que fizeram parte ou fazem parte do inglês médio são muitos. E aí a gente entra com a definição de dialetos, né, no material, tanto no material de vocês, quanto no livro texto, no guia. Dialetos são variantes linguísticas, só isso. A gente tem línguas que coexistem no mesmo período histórico e que possuem o mesmo tronco linguístico, mas que apresentam diferenças fonológicas, sintáticas, semânticas, ou seja, são variantes linguísticas, variantes da língua, né? A gente tem uma presença forte francesa no Middle English, e aí tem algumas palavras na página 11, se você puder olhar na página 11 do livro 2, do guia 2, a gente tem algumas palavras saxãs, anglo-saxãs, e francesas, answer, question, wedding, marriage, freedom, liberty, child. E aí a gente vai, mistake, coming, arrive, work, labor. Todas elas significam a mesma coisa, né? Mas vem de variações de línguas diferentes. A gente tem bem conhecida a palavra work no português, no inglês é bem conhecida, né? Trabalho, e aí no francês é labor. E aí as palavras inglesas que são advindas do francês são as que possuem mais semelhanças com o português. E são aqui nós, falantes de língua latina, mas nos familiarizamos ao aprender o inglês, né? No próximo slide a gente tem o inglês padrão,
segundo a definição do dicionário, a gente colocou aqui aquilo que tem forma, tamanho, dimensão, né, mais comum na categoria ou em seu gênero, modelo, tipo. Ao falar o inglês padrão, nós falamos de Standard English, aquele inglês que é falado seguindo as normas gramaticais de forma rigorosa, e é o inglês utilizado no ramo dos negócios, pelas instituições educacionais, pelo governo, e segue o padrão de pontuação semântico, sintático e morfológico. A gente tem, dentro da uniformidade, a gente encontra ortografia, gramática, pronúncia, vocabulário, dá-se a um inglês mais formal, né, que não foge à regra padrão, que aí todo mundo pode, todos podem, é uniforme mesmo, né, todos podem compreender, seja lá quem for o falante da língua. Voltando ainda, né, a gente está no último slide da gente, e a gente tem um ponto específico nos conceitos de língua padrão, né, para o conceito de dois textos, dois que vimos acima. Em especial, um termo standard. Ao falar o inglês padrão, falamos o standard English, aquele inglês que é falado seguindo as normas gramaticais. É o inglês que a gente vê dentro do comércio, dentro das escolas, né, das high schools. De acordo com a definição do Standard English, é o inglês que segue a norma uniforme, que leva em consideração variações regionais, que é estabelecido quanto à fala e escrita pela educação formal e informal nos locais onde eles são falados. Esse tipo de inglês, né, é reconhecido e estabelecido em qualquer país que fala a língua inglesa. A gente tem o fato de que acontece com quase todas as línguas, a variante padrão é escolhida pelos detentores do poder e, como o Standard English, não foi diferente. Era a variante empregada com o dialeto oficial da educação, tendo em vista que era o dialeto falado pelas classes mais abastadas. Assim como aconteceu com o latim, né, o inglês ele também teve a denominação de variante, ele teve a padronização do inglês. A gente sabe que existem dialetos, existem variantes, né? Existe a língua dos guetos em países que falam a língua inglesa. Então, assim como o português, a língua inglesa ela também tem gírias, ela também tem palavras locais, ela tem significados diferentes em determinados pontos do país, dos seus estados, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe a própria variação da localidade, né? Mas quando se trata, assim como o português, quando se trata da formalidade de textos, de artigos a serem escritos, de revistas, de jornais, de televisão, e por aí vai, a gente segue, como no português, o inglês padrão, o inglês formal, né? Existe uma variante padrão, existe também outras variedades linguísticas que irão sofrer modificação de acordo com o lugar, as pessoas, sexo, idade, nível social. E aí, se a gente está falando do inglês padrão, precisamos falar de non-standard English, ou o inglês não padrão. A gente tem o Standard English e o Non-Standard English, que é a negação anterior. O inglês não padrão, a variante linguística que existe na oralidade, que não se detém às regras fiéis à gramática. Para as pessoas, para os guardiões da gramática, o non-standard English trata-se de um dialeto do SE, que traz a atenção negativa para a língua, um termo para descrever a forma errada do inglês. Mas vocês são estudantes do curso de letras, da área de línguas, e a gente sabe que hoje em dia é muito forte a questão da valorização linguística social. A gente tem o preconceito linguístico estabelecido. Claro que a gente não pode fazer da língua não padrão a língua oficial. Imagine a gente escrevendo um texto, ou um juiz, ou algum comunicador escrevendo um texto de forma não formal, né? A gente escreve como a gente digita na internet, VC, QD, PQ, fazendo aquelas abreviações que a gente faz na internet e que a gente não usa. Você usa VC quando você vai falar com alguém, você fala, ei, VC vem aqui? Não, a gente fala o normal, você vem aqui. Mas existe a variação oral e a variação escrita.
né? Então, a gente tem o Non-Standard English, trata-se do dialeto, que também é a parte informal do inglês, é utilizada na ficção para garantir as diferenças regionais e sociais dos personagens, né? Como sotaques, palavras específicas de guetos, de comunidades, de grupos sociais, pela idade, e por aí vai. Né? A gente está terminando essas unidades 1 e 2, né? Vendo toda a parte de divisão do inglês saxão, a família indo-europeia, né? A evolução que existiu na língua. E a gente tem o inglês antigo, Middle English, o inglês padrão, e a gente consegue entender agora mais ou menos como deu-se a história, a invasão de outros povos, a colonização de outros povos, a influência do latim, do francês, do céltico. E a gente tem que entender que a língua inglesa, ela não é uma língua mãe, ela não foi uma língua primária. Ela tem influência de diversos países. No slide 2, você vê aí que a língua inglesa tem evolução asiática e europeia, né? Hitita, que a gente nem conhece, falada na região que hoje é a Turquia, né? Tocário, que é da Ásia, região da Ásia. Indo-iraniano, que é do Irã e da Índia. Grego, latim, céltico, germânico, báltico, albanês, armênio. Então, quem vê a língua inglesa hoje, né, e não tem aprofundamento nos estudos, não vai imaginar nunca que a língua inglesa tem influência em todos esses povos, principalmente os asiáticos. A gente completa hoje um ciclo entendendo que a língua inglesa, ela é uma língua criada ao longo do tempo, é uma língua que foi se formando, foi se estabilizando, e a gente consegue entender que a língua inglesa, a história da gramática da língua inglesa é basicamente a junção da necessidade da comunicação de um povo, né? E que hoje, em meio à facilidade, em meio à mistura linguística, ela passou a ser uma língua bem recebida por muitos povos, pela maioria dos povos. O inglês, ele é a língua oficial do mundo, como a gente falou aqui, o inglês é a língua oficial da internet, né? A gente encerra a nossa conferência aqui. Eu espero que vocês realizem as atividades do ambiente virtual, o AVA, e em dúvida procurem o seu tutor. Eu já recebi questionamentos, perguntas, dúvidas através do tutor, e a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, esclarecerem, participem dos fóruns, leiam todo o material, que é muito importante, e eu desejo a vocês uma boa avaliação, bons trabalhos específicos da disciplina. E eu fico à disposição. Muito obrigada, boa noite.